Fala, meu amigo, seja muito bem-vindo à Masterclass Oracle Database do Zero. Eu sou o Guilherme Brito, sou Oracle Certified Master e fundador da DBOCM, e nessa semana nós vamos te mostrar como que você pode dominar o Oracle Database, que é utilizado nas maiores empresas do mundo com projetos reais na prática, e como que você pode ser um profissional disputado dentro do mercado de tecnologia. E fique aqui porque durante essa semana nós vamos executar junto um projeto real de banco de dados Oracle para você que está saindo do absoluto zero. Mesmo você que não tem nenhuma experiência em Oracle, você vai sair daqui sabendo executar na prática o que as empresas precisam, um projeto no banco de dados Oracle. E quem não tem conhecimento em banco de dados, quem não tem conhecimento no Oracle, que é o banco de dados número um do mundo, está perdendo muitas oportunidades. Então se prepare que realmente vai ser uma semana incrível, onde diversas carreiras dentro de tecnologia precisam desse conhecimento em banco de dados. É um conhecimento fundamental para que você consiga ser um profissional disputado dentro da área de tecnologia. E vamos lá, pessoal. E você deve estar perguntando por que banco de dados Oracle, né? Então, primeira coisa que eu quero trazer aqui para você é que é o banco de dados número um do mundo. Então, durante muitos e muitos anos, quando se fala de banco de dados, o Oracle é o banco de dados mais utilizado no Brasil, na América Latina e no mundo. E você vê que existe um ranking da DB Engines, né, que mostra que durante muitos e muitos anos, há mais de 10 anos aí, o Oracle se mantém como o banco de dados número um do mundo, o banco de dados mais utilizado. E aí você deve estar pensando, né, mas pô, mas quem são esses caras aí para poder realmente me falar sobre banco de dados Oracle? Hoje nós temos milhares de alunos em todo o Brasil e também fora do Brasil, e muitos deles trabalham dentro de grandes empresas. Então a gente tem ajudado muitas pessoas a realmente conseguir evoluir, a conseguir realmente dominar o banco de dados, a tirar uma certificação, a se especializar e conseguir atender a demanda de grandes empresas. E temos vários casos hoje de muitos profissionais que estão conseguindo ter resultados incríveis, inclusive serem aprovados em certificações, desde profissionais que saíram do absoluto zero a conseguirem fazer sua primeira vaga, sua primeira certificação, assim como o Uriel, como o Carlos, como o Wagner Roberto, como o Matheus Francisco, como o Jesus, como o Rafael Strabelli, como o Carlos Renato, entre muitos outros. Então, pode ter certeza que não é simplesmente uma live aqui, um conteúdozinho para poder realmente te mostrar algo superficial. A gente vai entrar a fundo na execução de projetos práticos e mostrar como que você pode, de fato, se tornar um especialista no banco de dados número um do mundo e conseguir buscar esse próximo nível, né, da sua carreira. E você deve estar se perguntando, né, mas para quem é esse workshop? Esse workshop é para você que está começando do zero. Se você está ali, iniciante de estudante de tecnologia, cara, esse material realmente é para você que está começando do zero. E para quem já trabalha numa empresa que tem banco de dados Oracle, tá? Seja você um DBA, seja um desenvolvedor, seja um arquiteto, seja um analista, independente de qual nome realmente seja citado aí dentro da empresa que você trabalha, do seu cargo, mas se você trabalha e tem relação com o banco de dados Oracle, você vai entender como que você pode realmente buscar esse próximo nível e saber executar um projeto real de banco de dados Oracle do zero. E para quem não conhece a nossa metodologia, eu sou o CEO e fundador da DBOCM. Eu fui o segundo Oracle Certified Master do Brasil no ano de 2010, tenho mais de 18 anos de experiência na área de tecnologia e trabalhei 6 anos dentro da própria Oracle atendendo os maiores clientes da América Latina, e nós criamos uma metodologia que ela é diferente de um curso tradicional. A diferença da nossa metodologia é que ela foi baseada dentro da certificação mais difícil da Oracle, que foi o Oracle Certified Master, que eu fiz em 2010 em Atlanta, nos Estados Unidos, que é uma prova prática de 2 dias, das 9 às 18, abordando 8 simulações do mundo real e projetos práticos. Então aqui a gente vai trazer exatamente essa metodologia de como que você pode simular o que acontece dentro das empresas, e a gente vai sair daqui com um projeto realmente resolvido durante esses 2 dias. E com esse conhecimento, com essa metodologia, eu tive a oportunidade de atender grandes clientes em toda a América Latina. Não daria para colocar aqui nessa foto aqui todos os clientes que eu já atendi, mas eu quero te mostrar realmente a importância e como que você vai poder aplicar esse conhecimento prático que você vai estar vendo aqui dentro de grandes empresas, dentro de grandes projetos. E a grande verdade, pessoal, é que faltam muitos profissionais qualificados dentro da área de tecnologia. Então, a gente vê várias notícias, né, de a falta de profissionais qualificados. E o que a gente vai estar mostrando aqui, esse projeto prático que você vai estar vendo aqui, muitas vezes muitos profissionais não sabem executar isso dentro de grandes empresas e deixam de ser promovidos, deixam de ter acesso aos melhores salários, não conseguem tirar uma certificação, não conseguem ser profissionais disputados dentro do mercado. E a gente vai mostrar aqui exatamente o que muitas faculdades não mostram. A gente vai mostrar exatamente demandas atuais que grandes empresas realmente exigem quando o assunto é banco de dados Oracle. E vocês vão ver aqui exatamente um projeto saindo do zero
de como que a gente pode realmente estar à frente desse tipo de projeto, desse tipo de demanda e quem sabe se especializando também e até mesmo alcançando uma certificação. E vamos lá, eu quero falar aqui agora com o Thiago, para a gente poder fazer esse bate-papo, para a gente poder falar um pouquinho aí sobre como que a gente pode colocar a mão na massa e começar realmente a mão na massa de projetos práticos dessa parte técnica com o banco de dados Oracle. Tudo bom, Thiago? Tudo ótimo, Guilherme, contigo. Por aqui tudo certo, meu irmão. Vamos lá. Então vamos iniciar essa mão na massa, né, cara? Essa prática. A gente preparou um material aqui incrível, pessoal. E o Thiago vai poder se apresentar um pouquinho também agora. Se você quiser, já pode compartilhar a tela e tá contigo, Thiago. Legal, Guilherme. Então vamos lá. Dar uma pequena introdução aqui de quem é o Thiago. Eu sou um OCP 19C, certificado pela Oracle, tenho uma OCP em DataGuard também. E aqui nós estaremos fazendo uma série de passos que vão desde uma inicialização do banco até uma migração para a nuvem. Sim, aqui nós vamos fazer esse projeto. Então, vou compartilhar a tela aqui com vocês e vou mostrar um pouco do que nós faremos durante esses dias dessa masterclass. Compartilhando aqui. Então, nós vamos desenvolver um projeto que vai sair do absoluto zero em banco de dados Oracle até uma migração para a nuvem. E como é que isso se dará? Então, nós sairemos do zero, nós vamos entender qual que é a arquitetura Oracle, o que são processos, o que é memória, o que é a camada de Oracle Net. Nós vamos criar um usuário de aplicação e objetos dentro do esquema dele, que é um tipo, é uma forma de implementação da aplicação dentro do banco de dados Oracle bastante comum. Você tem um usuário central e ali dentro você tem diversos objetos da aplicação, e nós vamos, no final, pegar esse usuário e seus objetos dependentes e fazer a migração para a nuvem. Então, esse daqui é o projeto que você vai conseguir executar se acompanhar todas as aulas e fazer ali todos os projetos práticos durante esses 3 encontros. Então, esses 3 encontros estão subdivididos em uma aula 1, onde nós vamos conhecer o banco, que é essa aula aqui. Nós vamos entender a arquitetura, processos de background, arquitetura de memória, a parte de inicialização e fechamento do banco, que é o Startup e Shutdown, e também o Oracle Net, que é uma camada de rede essencial para que você consiga fazer a conexão com o seu banco de dados. Na aula 2, nós estaremos abordando a parte de armazenamento das estruturas físicas e lógicas. Então, nós vamos entender como que o Oracle armazena os dados que são colocados nele. Então, vamos abordar desde table spaces, data files, criação de usuários e os objetos de esquema da nossa aplicação e também o gerenciamento das permissões desse usuário, para que ele consiga executar as ações ali dentro do banco. E por fim, nós vamos entender como que é possível realizar o backup lógico e a movimentação de dados no Oracle através de uma ferramenta chamada Oracle Data Pump. E nessa fase nós vamos utilizá-lo para fazer a migração desses dados para a nuvem. Então vamos dar início aqui a essa primeira aula, onde eu vou te guiar aqui nesse caminho em busca do conhecimento fundamental do Oracle, que é a parte de arquitetura. Não tem como você sair pilotando o banco de dados sem conhecer muito bem essas estruturas aqui. Então, inicialmente, nós temos que o banco Oracle é um servidor que ele é capaz de gerenciar uma larga quantidade de dados em um ambiente multiusuário. Então, vários usuários colocam seus dados ali dentro. E eles também têm acessos e permissões para buscar esses dados no banco. E o nosso banco Oracle, principalmente, é subdividido em duas partes, digamos assim. A parte do banco de dados, de fato, que é toda a parte física, que é o conjunto de arquivos. Eles estarão armazenados em disco e é ali que os dados, de fato, estarão. E tem uma segunda parte que nós chamamos de instância do banco de dados, que é um conjunto de estruturas de memória e processos de background utilizados para trabalhar com esses dados e fazer com que as requisições dos usuários sejam atendidas. Então é fundamental que em um SGBD, um sistema gerenciador de banco de dados, você tenha esses dois membros aqui para que seus usuários consigam fazer esse acesso. Então, a instância no Oracle
vai ser esse conjunto de estrutura de memória associada com processos de background, e eles vão fazer o gerenciamento desses arquivos. Quando nós iniciamos o nosso banco, automaticamente uma instância também é iniciada e o Oracle vai alocar essa memória chamada SGA, que é a nossa System Global Area, e vai iniciar os processos de background nesse momento, para ele começar já a fazer o atendimento das requisições e outros procedimentos internos do banco. A SGA, ela é uma estrutura de memória que também é subdividida em estruturas menores, cada uma responsável por determinada ação dentro do banco de dados. E os processos de background que rodam dentro do mesmo servidor, do mesmo host, eles vão compartilhar essa estrutura de memória para executar diversas tarefas, inclusive a intercomunicação entre esses processos. E é basicamente essa figura que ilustra uma instância do banco Oracle. Então, nós temos aqui a SGA, que é a nossa estrutura maior aqui de memória, que é subdividida em diversas estruturas menores. E aqui embaixo nós temos alguns dos processos de background que nós temos no Oracle. Existe uma infinidade de processos, alguns são obrigatórios e outros não são. Esses que não são obrigatórios, dependendo da feature que você tem rodando no seu banco, eles serão inicializados e depois finalizados caso necessário. E existem alguns tipos de configurações quando a gente fala de banco de dados. Nós podemos ter um banco de dados que roda em um servidor somente, onde nós chamamos de single instance, ou seja, aquele banco de dados ele terá associado a ele apenas uma instância, uma estrutura de memória e processo de background associado com aqueles arquivos físicos, que é representado por essa primeira figura. Mas eu posso ter também cenários de cluster, que é um cenário onde você tem vários servidores que acabam trabalhando como um só. Só que como eles são vários servidores, cada um desses servidores precisa ter uma instância inicializada ali. E aí vem o nosso hack, que no Oracle nós chamamos, que é o Real Application Cluster, onde em cada servidor que está ali rodando terá uma instância e essa parte dos arquivos fica em um armazenamento compartilhado. Então, todos os servidores têm acesso àqueles discos onde ficam esses arquivos. Então, seria um ambiente que tem multi-instance, ou seja, múltiplas instâncias, tá? E quando nós falamos do Oracle, principalmente nessas versões mais novas, nós não podemos deixar de falar da arquitetura multitenant, mesmo que de uma maneira um pouco superficial. Essa arquitetura é o que o Oracle vem implementando com a chegada da cloud e para rodar nesses ambientes você precisa consolidar recursos para que os gastos com cloud não sejam tão aumentados assim quanto nós teríamos em outras arquiteturas. Então aqui nosso banco ele vai funcionar como um CDB, que é o nosso Container Database, e dentro dele haverão pequenos banquinhos que nós chamamos de PDBs, os nossos Pluggable Databases. Então, eles, quando a aplicação conecta neles, ela identifica cada um deles como se fosse um banco separado, mas na arquitetura geral, eles ficam dentro de um mesmo banco maior. Por isso ele é chamado de Container Database. Você coloca ali dentro vários banquinhos que vão servir para as aplicações conectarem. E aqui entra a fase de startup e shutdown. Nós precisamos saber iniciar o nosso banco e finalizá-lo também. Então, uma instância do Oracle, aqueles processos de background, as estruturas de memória, eles serão inicializados quando nós executarmos um comando startup lá no nosso banco e vai finalizar quando nós dermos um shutdown. Nós faremos logo logo uma prática onde eu vou mostrar isso. E o startup shutdown de uma instância só podem ser feitos por usuários com privilégios administrativos. Isso é algo até esperado, porque senão qualquer usuário poderia ir lá e finalizar o banco, e não é o que a gente deseja. Então, esse ponto de segurança também é bastante importante. E agora nós vamos fazer a primeira parte prática da nossa aula, que é iniciar uma máquina virtual onde temos o nosso banco Oracle instalado. Se você ficar até o final dessa aula, eu vou te dar aqui uma tarefa onde você vai precisar
criar essa máquina virtual, mas vai ficar lá para o final e você precisa acompanhar essa aula para que você entenda todo esse cenário, beleza? Então aqui nós temos o VirtualBox, eu vou dar um botão direito aqui, vou iniciar essa máquina virtual no modo headless. Isso vai fazer com que a minha máquina virtual inicie em background, então ela não vai deixar aqui uma tela consumindo recurso. E nós vamos fazer um acesso via SSH nessa máquina virtual através de uma ferramenta que é o MOBA Extern. Então nós vamos abrir aqui uma sessão que eu já previamente configurei. E aqui nós logamos com o usuário Oracle. Uma vez logados, né, eu não consigo executar comandos referente ao Oracle ainda. Nós temos aqui um utilitário, que é o SQL Plus, que ele serve para nós entrarmos na linha de comando do banco Oracle. Então, se eu tentar digitar o comando aqui, que é SQL Plus barra assysdba, eu não vou conseguir, porque ele vai me dizer que esse comando não foi encontrado. Existe um comando no Linux que serve para nós identificarmos onde fica um binário. Por exemplo, que é o comando it, né? Então, por exemplo, se eu usar o it ls, eu sei que o ls fica aqui dentro desse diretório. Agora, se eu tento utilizar o it com SQL Plus, ele me dá um erro, porque eu não tenho as variáveis de ambiente setadas aqui. Eu preciso fazer isso para que eu consiga acessar os utilitários do Oracle. Então nós vamos digitar aqui ponto espaço hora_env, vamos colocar o seed do meu banco, que é o RCL. Nesse momento eu tenho atribuído já o SQL Plus. Se eu verificar aqui o it SQL Plus, agora sim ele encontra esse local. Então agora eu já tenho acesso às ferramentas do Oracle. Um passo que eu vou fazer antes da inicialização do nosso banco é iniciar o nosso listener, que é o utilitário lsnr_ctl start. Então aqui nós estamos iniciando o listener. O listener, eu vou explicar um pouquinho mais à frente sobre ele. Ele é uma ferramenta essencial para conexões. Então eu vou iniciar primeiro ele e agora sim vou entrar no SQL Plus para iniciar esse meu banco, certo? Então aqui eu vou passar por cada fase da inicialização e depois do shutdown do banco, e nós vamos entender o que cada um está fazendo. Para isso, eu vou duplicar essa aba, estou abrindo uma nova sessão, também com o usuário Oracle, vou setar as variáveis de ambiente aqui, e agora nós vamos até o caminho onde fica o log do nosso banco. O banco tem um log, que é o alert log, e ele vai colocar ali várias informações administrativas e de erros, de ações que ele está fazendo durante a operação, para que nós, os DBAs, consigamos entender o que está acontecendo no nosso banco. Então, por padrão, ele fica no diretório Oracle Base, diag barra rdbms. Depois vem o nome do banco, que no meu caso é ORCL, o nome da instância ORCL também, e depois trace. E aqui dentro nós vamos dar um tail-f para fazer o acompanhamento desse texto aqui do nosso arquivo, alert underline nome do banco ponto log. Então aqui nós vamos acompanhar esse processo de inicialização. Então voltando aqui para o slide, nós temos várias fases durante essa inicialização do banco. Então, a primeira fase é a fase de no mount, onde a nossa instância será iniciada. Aqui é iniciada os processos de background e também a alocação da memória no ambiente. Então, vamos fazer isso no nosso laboratório. Notem que nesse momento o consumo de memória desse meu ambiente está em 0,17 gigas. Então, vocês verão aqui que esse consumo vai subir assim que a memória for alocada para o meu banco de dados. Então, aqui nós vamos dar um startup no mount. Então, notem como o consumo de memória começou a subir. Ele chegou aqui próximo de 1 GB, 1,18 foi o que ele bateu. Vamos entender o que está acontecendo aqui. Então, aqui foi onde nós demos o nosso comando de startup, tá? Então, o banco começa uma inicialização alocando a memória, nosso SGA. Ele vai ler aqui um arquivo de parâmetros de inicialização e, em seguida, vai iniciar aqui os processos de background, tá? Então, nesse momento, é o momento de alocação de memória
e de inicialização desses processos de background. Nesse momento aqui, nós não temos ainda a associação dessas estruturas com os arquivos físicos do meu banco. Nesse momento, só existe a memória e eu não consigo acessar os dados do meu banco de dados. E isso só vai ocorrer na próxima fase, que é a nossa fase de mount. Então, aqui nós temos um outro arquivo do Oracle chamado control file. É um arquivo binário que vai apontar ali todos os caminhos de todos os arquivos do meu banco. Então, ali você vai ter todos os data files. A gente vai ver isso na segunda aula, que são os arquivos que guardam a informação das tabelas, dos índices. E é nesse arquivinho binário que contém-se esses arquivos para que os processos de background saibam em quais arquivos escrever, por exemplo. Então, essa é a segunda fase. E para nós acessarmos essa segunda fase aqui, dentro do SQL Plus, nós vamos dar um alter database mount. Então, nesse momento, aquela estrutura de memória, que ainda não estava associada com uma parte física, agora faz a associação com o database de fato. Então, aqui já existe essa conexão, digamos assim, entre essas estruturas de memória e processo de background e os arquivos físicos do meu database. Legal? Então, aqui no meu alert log, eu posso verificar isso. Tá? Então, aqui são montadas as threads de Redo, que aí são arquivos do log transacional. Porém, aqui nesse momento, o meu banco ainda não se encontra aberto para conexões de usuários. Então, os usuários comuns do banco, eles não conseguem ainda inserir dados em tabelas, criar objetos e outras tarefas do dia a dia. Isso só vai acontecer quando eu trocar aqui o meu banco para a fase de Open, que inclusive nessa escada aqui nós temos como a fase final da inicialização. Então aqui nós fazemos o alter database Open e aqui a inicialização será concluída. Legal? Então aqui nesse momento os nossos usuários já podem se conectar com o banco de dados e fazer as operações necessárias do dia a dia. Na sequência, nós vamos fazer o caminho reverso, que é a fase de encerramento do nosso banco. Então, vamos fazer esse encerramento, que é o nosso shutdown. Então, ele está na fase de open, nós vamos passar a descer essa escada. Então, a primeira fase que nós temos é o open, que é essa fase que nós estamos, e nós vamos fechar o banco. Então, para que essa operação seja feita, eu venho aqui e executo um alter database close. O banco será fechado e ele não estará mais apto a receber essas transações dos usuários, né? O usuário não pode mais criar objetos ali e fazer ali a inserção de dados em tabelas, atualizações ou deleções. Nesse momento, entretanto, ainda existe a associação da instância com o meu banco de dados. E nesse momento, eu posso fazer a desmontagem do meu banco, ou seja, a desassociação da parte física com a parte de memória. Então, nesse momento, nós vamos rodar aqui um comando alter database dismount. Então, nesse momento, o nosso control file foi fechado, ele não está mais associado com as estruturas de memória e processos de background, e nesse momento apenas a instância está ativa. Os meus arquivos físicos não estão mais sendo acessados. E nesse momento nós podemos finalmente dar um shutdown aqui para que essa memória seja desalocada. Então nesse momento estou com 1 GB e pouco aqui de alocação e nós voltaremos para aquela fase inicial de 0, alguma coisa de memória alocada, que é a memória que está sendo utilizada aqui pelo meu Linux, tá? Então vamos aguardar aqui esse processo finalizar. Então, nesse momento, já tenho essa instância finalizada e todos os processos de background foram finalizados e a memória também foi desalocada. Isso eu posso verificar aqui. Então, o shutdown foi completo e antes desse shutdown, ele veio parando aqui esses processos de background e desalocando essa estrutura de memória. Legal? E aqui, quando nós utilizamos o shutdown, né, ele vai fazer todas essas fases sem a necessidade de eu ficar dando alter database. Então, para eu iniciar o banco, eu posso simplesmente aqui colocar um startup
e ele vai passar pela fase de no mount, mount e open, e quando executar um shutdown, ele vai passar da fase close, vai desmontar o banco e vai finalizar ele. Então aqui nós temos essa fase de inicialização. Eu posso dar aqui um shutdown immediate. Eu já vou explicar o porquê eu estou fazendo isso. E ele vai passar por todas aquelas fases até finalizar o banco, desalocar a memória e matar os processos de background. Tá? Então, por que que eu usei aqui o immediate? Tá? Nós temos, quando executamos um comando shutdown, vários modos de encerramento. Basicamente são o modo normal, transacional, immediate e abort. Vamos passar aqui por cada um deles e entender. Tá? Então, no normal, ele já não vai mais permitir novas conexões de usuários a partir do momento que eu executei o comando, porém ele vai esperar que as sessões de usuários sejam finalizadas pelo usuário, as transações terminem e ele vai marcar em cada um dos arquivos do banco um ponto no tempo dizendo que aquele fechamento foi consistente. Então ele vai aplicar tudo que tem para aplicar e vai fechar o banco. Qual que é o problema desse modo de encerramento? Imagina que tem um usuário que está ocioso. Ele deixou aberto a tela e foi tomar um café. E você está lá esperando para o seu banco finalizar. Então, para isso existe o transacional. Nesse, as sessões atuais que não estão executando algo serão finalizadas, só que ele vai esperar até que todas as transações finalizem. O que, que são transações? São aqueles comandos do usuário. Então, são inserts, updates ou deletes. Ele vai esperar que todas essas operações finalizem e aí sim vai fazer aquela verificação e vai escrever em cada um dos arquivos aquele ponto no tempo e vai fechar o banco. Legal. Só que esse modo também é problemático, porque existem transações no nosso banco que demoram vários minutos. Então imagina que você está tentando finalizar o seu banco para fazer uma reinicialização rápida devido a uma troca de parâmetro. Então você pode fazer um shutdown immediate. A diferença dele para o transacional é que ele não vai esperar essas transações finalizarem, vai encerrar todas aquelas transações ativas e todas aquelas alterações que ela já fez no banco, ele vai desfazer para manter a integridade do banco. Então, ele vai desfazer tudo isso, vai bater aquele ponto em cada um dos arquivos e vai fechar o banco. Esses são os nossos modos de encerramento consistente, onde o banco garante que ocorreu tudo certo devido a essa escrita do ponto no tempo em cada um dos arquivos, que nós chamamos aqui de checkpoint. Existem casos onde a nossa instância trava e não existe outra forma de encerrar ela a não ser pelo shutdown abort. O shutdown abort não é recomendado devido a um processo de inicialização que prevê ali a consistência dos dados que o banco precisa fazer. E durante essa inicialização, após um shutdown abort, esses comandos precisam ser reexecutados de certa forma pelo próprio banco. Então, a fim de evitar isso, eu sugiro que vocês não usem o shutdown abort. Mas quando necessário, você vai utilizá-lo e a diferença dele para o shutdown immediate é que ele não coloca esse ponto de verificação nos arquivos. E aí o banco precisa fazer uma série de outros passos mais avançados para que ele consiga subir de uma maneira íntegra e sem a perca de dados. Então, sempre que possível, evitamos o shutdown abort. No dia a dia do DBA, o mais utilizado é o shutdown immediate. Tá? Então, nós não utilizamos muito o transacional nem o normal, devido à demora na reinicialização do banco em situações mais rápidas. E o shutdown immediate, ele provê ainda aquela consistência dos dados do banco e ainda assim finaliza o banco de uma maneira consistente. Então, ele é o mais utilizado no nosso dia a dia. E aqui é a nossa camada de Oracle Net, que também é fundamental, todo mundo que trabalha com Oracle precisa ter isso daqui muito bem conceituado. Então, o Oracle Net, para nós, é um conjunto de componentes que fornecem soluções de conectividade. É através dessa camada de Oracle Net que nós conseguimos conectar no nosso banco de dados. E eles permitem que a sessão, por exemplo, lá da aplicação, tem lá meu ERP da minha empresa, ele faça essa conexão com a instância do banco de dados e que consiga efetuar as operações de fato dentro do nosso banco.
E após o estabelecimento de uma sessão de rede, o Oracle Net Service vai atuar como um mensageiro de dados, ou seja, vai se formar uma ponte ali entre esse cliente e esse servidor, que é o nosso banco, e ali existe essa conexão de troca de dados. Então, o RP vai mandar as requisições para o banco, dizendo insira os dados tal na tabela tal. O banco vai fazer esse procedimento e vai dar uma resposta de que os dados foram inseridos. E o Oracle Net Service pode executar essas tarefas porque existem em cada computador da rede. Você, quando instala o seu banco, você tem instalado também os componentes do Oracle Net. Lá no computador do usuário, para ele acessar o banco, ele vai precisar ter também instalado um cliente do banco para que ele consiga fazer esse acesso. E aqui vem o nosso Oracle Listener, né? Eu falei que nós falaríamos dele ainda essa aula, e ele é um processo que vai rodar no nosso servidor, lá do lado do servidor. Ele vai receber essas requisições de conexão dos clientes e vai gerenciar esse tráfego lá para o nosso banco de dados. A gente vai entender mais no detalhe como isso acontece. E o listener é configurado com um protocolo padrão e os clientes configurados com esse mesmo protocolo vão conseguir acessar o banco de dados. Quando essa conexão é estabelecida, o cliente e o servidor passam a se conectar diretamente. Já vamos entender essa arquitetura também. E quando o nosso ERP, a nossa aplicação, olha para o nosso servidor, o que ele olha, o que ele vê, o que ele enxerga não é um banco de dados, é um serviço. Então ele olha, por exemplo, aqui nesse exemplo, na figura, nós temos aqui uma pessoa da área de vendas que está acessando um computador, que ali tem um RP, e ele tem aqui uma requisição apontada para o servidor. E ele aponta lá para o servidor através de um serviço. Esse serviço é que vai permitir a conexão desse cliente com esse meu banco de dados. Semelhante ao meu financeiro, digamos que o módulo do financeiro tem um serviço diferente. Eu posso ter para um banco de dados diversos serviços dependendo da área que a pessoa atua ou da segmentação que eu quero fazer dentro desse banco. E a instância aqui, como eu disse, né, dessa questão de serviços, ela pode fazer isso aqui. Então, digamos que essa instância do banco, ela tenha tanto um serviço book quanto um serviço soft aqui. Então, determinados clientes vão fazer essa conexão através de um serviço e outros por outra. Por que que eu faria isso, né? É como se eu abrisse duas portas para você entrar na mesma casa. Mas por que que eu faria isso? Para ter um controle dos recursos que você vai alocar para cada um. O Oracle permite fazer isso, é um tópico um pouco mais avançado, mas dependendo da conexão, dependendo do serviço que essa pessoa está utilizando para se conectar, eu consigo dar mais memória, dar mais CPU para ela utilizar no meu banco. Então, eu consigo ter um nível de controle maior sobre aquelas operações que ela vai fazer também. E quando um banco é criado, um serviço padrão já é criado para ele também. E o nome padrão para esse serviço é o nome da instância e o nome do domínio em que esse meu ambiente está. No caso do multitenant, que nós falamos anteriormente, quando um PDB, que é aquele banquinho que fica lá dentro do nosso CDB, que é o banco que vai agregar todos esses banquinhos, for criado, também existe um serviço para ele. Tá? A gente já vai ver isso aqui na prática. E esses serviços, quando nós falamos do registro dele no Listener, eles são feitos automaticamente através de um processo de background que é o LREG. Então, nós falamos muito sobre os processos de background. Dentre eles, existe um processo específico só para registrar esses serviços e deixá-los no Listener para que as aplicações consigam conectar no banco. Então, esse procedimento é o que nós conhecemos de maneira comum como Service Registration, tá? Durante esse registro de serviço, também são registradas informações sobre as instâncias e como o banco vai gerenciar isso também, que é o que nós conhecemos como Service Handler. Então, aqui nós temos dois tipos, que é o Dedicated Server Process, onde nós temos conexão dedicada entre o meu cliente e o meu banco, e uma conexão compartilhada, que é a Shared Server, que se faz através de Dispatcher. Aqui eu vou tratar da mais comum, que é essa dedicada, onde nós temos
um processo para cada requisição de client. Antes disso, vamos voltar para o laboratório e verificar essas informações sobre serviços, tá? Então aqui a minha instância está encerrada. Se eu tentar executar algum comando, um erro é retornado. Esse erro Oracle Not Available é bem comum, vocês, principalmente que estão começando, verem e não entenderem o que está acontecendo. Esse erro é porque seu banco não está iniciado. Então aqui você vem dar um startup. E agora nós esperamos esse banco subir para darmos continuidade nos comandos. Com o banco iniciado, existe um comando aqui que é o show PDBs. Então nós vamos olhar aqui para dentro e ver os banquinhos que nós temos dentro do CDB. Então o CDB é o Container Database. Então eu posso verificar onde eu estou conectado através do comando show com name, por exemplo. Então eu estou conectado aqui no meu CDB root, que é a raiz, né? Naquela figura eu mostrei, existe o CDB root, onde nós conectamos inicialmente, e nós temos esses banquinhos aqui abaixo. Então aqui nós temos um banco RCL PDB e eu tenho o container database aqui sendo ORCL. Então saindo aqui, eu posso executar um comando do listener que é o ls-nrctl status. Ele vai me dar aqui o status do listener, ele vai me mostrar aqui um resumo dos serviços que eu tenho nesse listener. Então, um dos serviços que eu tenho aqui é o rcl.localdomain. O RCL é o nome do meu banco, ponto o domínio dele. Tá? Por padrão, o Linux traz esse domínio local domain. E eu tenho também o nome do meu PDB, o RCL PDB, ponto local domain. Então, quando uma aplicação olha para essa minha máquina virtual aqui para conectar na porta 1521, que é onde está rodando esse listener, ela está olhando serviços. Um desses serviços é o RCL PDB e eu posso utilizar ele para me conectar nesse banco. Legal? Então é dessa forma que funciona essa conectividade com o Oracle Database. E aqui nós entramos nessa fase de entender essa arquitetura de conexão, que é a Dedicated Server. Então aqui, o listener, que é essa figura que nós acabamos de ver, ele vai iniciar um processo dedicado de servidor, que nós chamamos de Dedicated Server Process, exclusivo para cada requisição de uma conexão vinda do cliente. O que que isso quer dizer? Digamos que eu tenho meu RP, tenho um usuário lá sentado na cadeira e ele faça uma conexão com o banco de dados. Então existe um processo do cliente, que é o meu ERP, fazendo uma conexão com o meu banco. Essa requisição vai bater no listener, o listener vai olhar para o banco e vai falar, cria um processo para esse cliente aqui. Ele vai criar esse processo. Agora, o segundo usuário vai fazer o mesmo processo, vai criar uma conexão lá, logou no RP, o RP vai se conectar com o banco. Ele vai bater no listener, vai solicitar um novo processo e esse listener vai fazer esse processo lá no banco e ele vai fazer essa conexão com o cliente. E isso para todo cliente que tentar se conectar no banco de dados. Assim que essa sessão do cliente for finalizada, esse processo dedicado lá no banco vai morrer também. Tá? Então o cliente vai informar que ele está encerrando a sessão, o meu processo automaticamente vai ser eliminado no meu banco de dados. Então essa daqui é a figura que ilustra isso, tá? Então nós temos aqui os processos de client, que são aqueles dois usuários do nosso RP, solicitando conexões para o meu banco. E aqui estão sendo criados esses processos dedicados para cada processo de client. Cada um deles tem uma memória local aqui alocada, uma memória privada, e ele utiliza isso para execução de SQL, por exemplo. Então você tem uma memória ali que é específica do processo e tem essa memória geral aqui, que é uma memória compartilhada, que dependendo do tipo de workload, do tipo de função que está sendo executada, ele vai utilizar essa parte compartilhada. Então, ele vai fazer o acesso ao banco de dados, à instância, através desses processos dedicados, no caso do nosso cliente. E esse daqui é um exemplo de conexão. Então, o nosso cliente aqui, o RP, ele envia uma requisição para o nosso listener. Ele tem configurado aqui qual que é a porta, qual que é o IP do listener e qual que é o serviço que ele está buscando.
Com isso, o listener vai identificar que ele conhece aquele serviço, vai identificar onde que esse serviço reside e vai pedir para que o meu banco de dados crie um servidor, um processo dedicado para esse servidor. Então, ele vai fazer depois uma ponte direta com o cliente. Então, vai chegar um momento que a conexão desse processo dedicado com o cliente se dará de maneira direta, sem a necessidade do listener. O listener é um facilitador dessa conexão. Ele ouve as requisições, repassa para o banco e o banco trata de fazer essa conexão com o cliente. E aqui existe uma maneira de você simplificar essa conexão, que é através dos nossos naming methods, ou métodos de nomeação. Nós temos no Oracle 4 principais tipos, que é o Local Naming, o Easy Connect, o Directory Naming e o External Naming. Aqui eu vou estar demonstrando os dois principais e mais utilizados, que é o Local Naming e o Easy Connect, e os outros necessitam de uma arquitetura um pouco maior que nós, aqui no momento inicial, não temos como mostrar para vocês, tá? Então nós vamos focar nesses dois primeiros. Então o Local Naming, ele vai utilizar um arquivo que quem já trabalhou ou trabalha com Oracle conhece, que é o tnsnames.ora. Esse é um arquivo que vai centralizar ali identificadores de conexão. Então, nós vamos criar vários dados, vamos inserir vários dados de conexão nesse arquivo e vamos dar um apelido para eles. Nós vamos identificar ali o host, que é onde o banco está rodando, a porta e o serviço que nós desejamos conectar. Esse nosso arquivo ele fica dentro de um diretório chamado Oracle Home. Aqui essa daqui é uma variável que nós setamos durante o comando .oraenv network admin, tá? Então, esse daqui é um exemplo de entrada que fica dentro do nosso arquivo. Vamos ver isso aqui na prática. Então aqui eu posso dar um comando cd, vamos até o Oracle underline home network barra admin. Aqui dentro, o comando ls já me mostra que eu tenho um arquivo tnsnames.ora. Então vamos dar uma olhada nele aqui dentro. Então é isso o que nós temos. Ele tem uma entrada para o listener, que temos aqui nesse ambiente, e tem esses descritores de conexão. Tá? Então nesses descritores nós temos um detalhe que vai nos dizer uma descrição desse conector. Temos o endereço, e nesse endereço é especificado um protocolo. Esse protocolo é o protocolo de comunicação que o cliente vai fazer o acesso no meu banco de dados. Então, nesse caso, estou utilizando aqui um protocolo TCP. O host, eu estou apontando para o L7-DBA. Esse host, ele está dessa forma porque dentro do Linux, nós temos um arquivo que é o /etc/hosts. O cat é um comando para eu verificar o conteúdo desse arquivo. Então, eu tenho configurado que esse L7DBA, ele reside nesse IP. Então, ele serve para traduzir o IP em um nome que nós queremos utilizar, semelhante ao que um DNS faria. Então, quando eu olho para o TNS Names e o meu banco lê isso aqui, ele está entendendo 192.168.145, que é o IP dessa máquina virtual na qual eu estou conectado. Então, eu sei que esse banco está rodando nessa máquina virtual porque aqui está o IP, é um apelido para o meu IP. E a porta aqui é 1521, é uma porta padrão do nosso listener do Oracle, e geralmente nós mantemos a padrão, tá? Nós podemos configurar alguma porta diferente dessa, mas esse não é o momento de fazermos isso ainda. E depois disso, depois que nós identificamos onde fica o endereço do nosso banco, nós vamos mostrar quais são os dados de conexão. Então aqui em server eu estou especificando dedicated, ou seja, quando eu tentar conectar nesse banco, será iniciado um processo de background específico para ele, que é aquele processo dedicado de servidor. E nós temos aqui o nome do serviço para conectar nesse banco. Então é o rcl.localdomain, que eu mostrei para vocês que estava cadastrado lá no nosso listener. Então o listener vai fazer
quando eu requisitar isso para o listener, ele vai fazer ele vai entender que ele tem esse serviço, vai apontar para esse banco, vai dizer: "Crie um processo aqui dedicado para essa requisição", e depois ele vai fazer com que esses 2 processos, o do servidor e o do cliente, conversem de maneira autônoma, tá. Então aí essa requisição e o envio das respostas vai acontecer de uma maneira imediata e direta. E nós temos também aqui um descritor para o nosso PDB. Então aqui, basicamente, reside no mesmo local, o mesmo protocolo, a mesma porta, também é uma conexão dedicada, mas eu tenho aqui um PDB, um serviço diferente para esse PDB. Toda vez que eu crio um PDB no banco, um novo banquinho dentro do meu CDB, ele vai ter um serviço associado a ele, que é a forma como as aplicações vão enxergar aquele banco. Então, essas aplicações vão requisitar esse serviço quando tentarem se conectar com esse banco aqui. Legal? Feito isso, nós podemos inclusive fazer alguns testes aqui, tá? Então, dentro desse TNS Names, eu vou fazer a criação de um segundo identificador, chamado meu identificador. E aqui nós vamos conectar através dele. Notem que eu só estou mudando o apelido. E isso eu quero mostrar para vocês que realmente isso é só um apelido. No final das contas, se os dados de conexão aqui embaixo forem os mesmos, ele vai conectar no mesmo lugar. Por quê? Eu estou especificando o mesmo protocolo, o mesmo local, que é o L7-DBA, a mesma porta e o mesmo serviço. Então isso identifica que eu estou conectando no mesmo local. Então vamos copiar esse nosso descritor, vamos entrar no TNS Names e aqui no final vamos adicionar este carinha aqui. Então aqui vou executar o SQL Plus barra sysdba. Nesse momento eu estou conectado aqui no meu CDB root, que é a raiz do meu CDB, do meu Container Database. Posso dar aqui um show PDBs, tenho aqui o meu PDB. E agora nós vamos fazer o quê? Nós vamos fazer com que essa sessão se conecte no PDB. Então, para isso, eu tenho um comando aqui que é o alter session set container e eu coloco aqui o RCL PDB. Então, nesse momento, eu estarei conectando aqui. E nesse momento, nós vamos criar um usuário para fazer esses testes de conexão. Então, vamos dar aqui um comando create user, vamos criar aqui Thiago, identified by senha. Então, meu usuário foi criado, mas só criar o usuário não basta para que ele se conecte no banco. Ele precisa ter um privilégio aqui. Nós vamos dar com o comando grant. O nome do privilégio é create session to Thiago. Então, nesse momento, o usuário Thiago consegue se conectar nesse banco RCL PDB, que é onde eu tenho a minha sessão nesse momento. E aqui nós podemos utilizar um comando chamado connect para conectar no banco. Eu posso reduzir isso aqui para com. O SQL Plus vai entender o que eu estou tentando fazer aqui. Eu posso fazer o Thiago barra a senha arroba aquele descritor que eu tenho no TNS Names. Então eu posso estar utilizando disso para fazer a conexão, como eu mostro aqui no meu slide. Então eu utilizo com o usuário barra a senha dele. No meu caso, senha foi como eu estabeleci a senha para esse usuário e arroba o identificador que eu coloquei lá no meu TNS Names. Então, o identificador lá era o RCL PDB, e quando eu utilizo, eu consigo fazer essa conexão. Então, se eu olho aqui o show com name, eu tenho ele como o RCL PDB, e o show user, o usuário é Thiago. Então, eu consegui fazer essa conexão, porque dentro do meu TNS Names eu tinha esse identificador. Vamos olhar lá dentro do arquivo novamente. Então, o RCL PDB é um identificador que remete para esses dados de conexão. Então, ele vai olhar para esse protocolo, esse host, que remete ao IP da máquina, essa porta e esse serviço para executar essa conexão. E agora eu posso usar esse mesmo identificador aqui, também não, o meu identificador, que vai remeter aos mesmos dados. Então, só para nós verificarmos isso acontecendo também, eu vou entrar aqui no SQL Plus, vou utilizar o com Thiago barra senha, só que no arroba meu identificador. Ele também vai conectar aqui
no meu PDB. Por quê? Eu utilizei o mesmo serviço no mesmo host, na mesma porta. Então ele aponta para o mesmo lugar, embora esse identificador seja diferente. Então o TNS-name serve para isso, para você não precisar colocar todos aqueles dados aqui nessa string de conexão. Legal? Então o TNS-names é o que nós chamamos do local naming method. E o segundo ponto aqui é o Easy Connect. O Easy Connect ele vai eliminar essa necessidade de buscar informação no TNS Names e vai colocar todas as informações já na string de conexão, de uma maneira um pouco mais resumida. Então a sintaxe aqui muda um pouco. Eu posso utilizar usuário barra senha, essa parte continua igual, só que ao invés de eu utilizar um identificador aqui, eu vou colocar o arroba o host, dois pontos, a porta, barra, o service name. Lembre que lá no TNS Names eu tinha o protocolo também. Aqui o Easy Connect ele serve apenas quando o protocolo é TCP/IP, ou seja, em outros tipos de conexão, UDP, IPC, por exemplo, você não consegue fazer esse tipo de conexão via Easy Connect. Vamos testar isso no laboratório. Então aqui, vamos sair e entrar de novo aqui no SQL Plus. Posso utilizar então o com Thiago barra senha, arroba, qual é o host OLC-DBA, poderia estar usando o IP aqui sem nenhum tipo de problema, dois pontos, porta 1521, e depois a barra, o service name, então rclpdb.localdomain. Ele conectou também, o user Thiago está conectado aqui no RCL PDB. Então, nesse momento, vocês viram como vocês conseguem fazer a conexão com o banco de dados, tanto via local naming, que utiliza ali o TNS names, quanto via a nossa string de conexão via Easy Connect. Legal? Então, agora vocês já conseguem inicializar um banco de dados, fazer o desligamento consistente dele através do shutdown immediate, compreenderam essa arquitetura básica e também já conseguem se conectar com o banco de dados de vocês. E nós temos aqui uma última etapa, que é a parte de gerenciamento de listener. Nós já fizemos aqui duas ações com o nosso utilitário, que gerencia o listener, e agora nós vamos ver algumas outras. Então, dentro do mesmo diretório que fica o TNS Names, existe um arquivo chamado listener.ora, que contém ali as configurações do meu listener. Então, vamos sair aqui, vamos dar um ls, e está aqui, ó, listener.ora. Vamos verificar ele com o editor de texto VI, e ele tem aqui um identificador, que é o nome do listener. Temos aqui uma descrição dos endereços dele. Então, esse listener aqui está suportando o protocolo TCP e o protocolo IPC. Então, nesse caso, eu consigo fazer tanto com um protocolo quanto com outro. Então, aqui nós já temos o listener e o arquivo de configuração dele. Então, nesse arquivo fica o nome, os protocolos, alguns parâmetros de controle que nós podemos adicionar e também serviços estáticos quando necessário. Para iniciar o listener, nós já vimos, já fizemos no início dessa aula, o ls-nrctl start. Esse ls-nrctl é um utilitário de linha de comando para fazer esse gerenciamento do nosso listener. E nós podemos tanto inicializar, verificar o status dele, quanto também verificar os serviços. Então, nós podemos ver isso aqui, lsnrctl services. Então, aqui eu consigo todas as descrições de todos os serviços que eu tenho nesse listener. Então, tenho aqui, por exemplo, o orcl.localdomain, que está aqui. Ele está como dedicated, ou seja, cada cliente que tentar acessar esse serviço, eu consigo conectar via dedicated server, que vai fazer a inicialização de um processo de servidor específico para que cada requisição de cliente. E também tenho aqui o serviço do meu PDB, que também vai utilizar o dedicated. Também posso, em alguns cenários onde eu mudei esse arquivo de configuração do listener, precisar reiniciar ele. Então, eu posso fazer aqui um lsnrctl stop,
isso vai parar o listener. Nesse momento é outro erro bem comum, né? Com o listener parado, você tentar executar aqui um comando de status, ele vai retornar esse erro, você não consegue fazer, mas quando você dá aqui um start, esse listener vai iniciar e na sequência, dando um status, você vai ter aqui o status dele. Notem que agora eu não tenho nenhum serviço registrado, porque quando eu finalizo o listener e reinicio ele, leva até 60 segundos para que esses serviços sejam registrados novamente. Ou eu posso vir aqui dentro do meu banco e rodar um Alter System Register. Ele já vai fazer esse registro e quando nós executarmos status de novo, os registros dos serviços já se encontram no listener. Tá? Então é assim que você reinicia um listener, que você verifica o status e que você registra os serviços de maneira manual no seu listener. Essas aqui, então, são as referências dessa aula. Eu sugiro que vocês leiam, é uma documentação bastante rica que a Oracle tem, e existem vários cenários, além dos quais eu abordei nessa aula. Eu sugiro bastante a leitura. E basicamente essa foi a nossa mão na massa dessa aula. Então nós entendemos a parte da arquitetura, processos, memória, a arquitetura de rede, fizemos a conexão com os nossos PDBs, com o CDB, e também até criamos um usuário ali de teste para essas conexões. Então na próxima aula nós estaremos fazendo o passo 2 desse projeto, que é realmente essa fase de criação de usuário e dos objetos de esquema da aplicação. Legal? Guilherme, tá na área? Estou na área, Thiago. Muito bom, muito bom. E pessoal, a gente quer dar uma continuidade aqui no nosso conteúdo, mostrando que se você entende esses conceitos, se você entendeu essa arquitetura, se você sabe dar esse passo inicial agora, você pode aplicar isso dentro de grandes empresas. E como que você encontra essas vagas para banco de dados, né? É muito importante a gente poder também falar um pouquinho sobre isso, porque tem muitas oportunidades, tem muitas vagas. Agora, se você for olhar no LinkedIn, é uma excelente fonte ali para você encontrar essas vagas. Sites de vagas também, você vai encontrar vários ali, se você pesquisar no Google, tem vários portais que você também vai conseguir encontrar vagas para trabalhar especificamente com essas demandas de banco de dados Oracle. Diretamente nas empresas. Ah, eu quero trabalhar na Oracle. Vai lá na Oracle, no site, normalmente você tem uma aba ali de vagas, onde você vai encontrar essas vagas. Na IBM, dentro de grandes empresas, você vai ter uma aba ali dentro do site principal para poder ver se tem vagas diretamente para essas empresas, e muitas delas utilizam banco de dados Oracle, que você vai poder utilizar essas atividades. E também conhecendo pessoas que estão na área, o network ele é muito importante para você conseguir chegar lá. E aí, pessoal, uma busca recente que eu fiz aqui no LinkedIn, eu achei mais de 11 mil vagas somente que precisam desse conhecimento em banco de dados Oracle. Então, se você realmente souber fixar esses conceitos, souber executar esses conceitos na prática, entender, souber executar esse projeto prático durante essa semana, com certeza você vai conseguir explorar grandes possibilidades. E muitas dessas vagas aqui, pessoal, com salário médio acima de 10, acima de 14, acima de 15 mil reais por mês. Lembrando, pessoal, a média ela é uma métrica bem ruim, tá? Porque a grande maioria muitas vezes não tem resultado e isso puxa sempre para baixo. Agora, seguindo o que a gente está mostrando aqui, você pode ser um profissional muito acima da média. E outra coisa que eu quero trazer aqui para vocês é o seguinte: não se atente ao nome do cargo, tá? Ah, mas DBA, cara, muitas vezes vai ser um analista de banco de dados, vai estar fazendo essas atividades, muitas vezes vai ser um consultor de banco de dados, muitas vezes vai ser um DBRE, dependendo da empresa onde você está o profissional que executa as atividades pode ser citado de diversas formas, então não se apegue tão ao nome do cargo e busque basicamente por esse filtro, ó, Oracle Database. Se você buscasse por esse filtro Oracle, você vai encontrar muitas vagas, Database Administrator, DBA, Cloud Database Engineer, que pode estar realizando esse tipo de atividade. Então, tem vários nomes que podem ser citados hoje dentro das empresas, tá? E agora, pessoal, eu quero trazer aqui para vocês exatamente alguns pontos aqui, juntamente com o Thiago. Tá aí na área, Thiago? Sim, Guilherme. Vamos falar aqui, cara, vamos liberar aqui para o pessoal a nossa área, onde vocês podem clicar no link aqui que está aqui abaixo desse vídeo, e nesse link você vai poder fazer o download de todos esses materiais. Então, o que que a gente quer mostrar aqui para vocês? Você vai ter aqui acesso a essa área de membros gratuitamente, tá? E eu vou explicar um pouquinho da diferença, inclusive, do gratuito e do pago, caso você queira ir para esse nível também, tá? Onde aqui você vai ter o módulo de boas-vindas, que primeiro,
Você tem o cronograma aqui das aulas, que já foi falado pelo Thiago, a comunidade no Facebook. Então, se você teve qualquer dúvida sobre o conteúdo dessa aula, você vai colocar dentro da comunidade do Facebook, que nossa equipe está lá para responder todo mundo. Além disso, o canal do Telegram, onde a gente faz lives todas as semanas. Lá você pode receber esses avisos de conteúdos também exclusivos e complementares sobre essa parte de administração do Oracle. E também você tem aqui o material das aulas. Então, aqui, ó, você clicando, você vai ter aqui, ó, exatamente o PDF completo, com todos os comandos, com todos os scripts, com todos os links complementares aqui da primeira aula. Só fazer o download gratuitamente para você ter acesso. É um módulo gratuito que está disponível aqui para vocês. E também, Thiago, tem o desafio, né? A gente já pode lançar aí pro pessoal, né? Exatamente. Então, eu vou mostrar aqui na minha tela esse desafio. Então, aqui vem a etapa do nosso desafio, que é instalar o Oracle Database em uma máquina virtual, para que vocês tenham esse ambiente que eu acabei de executar aqueles comandos, vocês repitam esses passos que eu executei em aula, e para isso é bem simples, é só você seguir esse tutorial aqui, que está no PDF, então entrem na plataforma que o Guilherme acabou de mostrar, façam o download desse material e entrem nesse link aqui do YouTube. É uma aula onde eu explico passo a passo como você faz a criação desse ambiente, e lá também tem um PDF que você pode baixar e você tem acesso também a esse passo a passo da criação do ambiente. Então, se você já trabalha com Oracle ou se você está iniciando, você precisa ter um ambiente para testes. É fundamental que qualquer profissional de tecnologia que precisa alavancar os seus resultados, que precisa conhecer mais, tenha um ambiente seguro, aquele ambiente que ele pode perder sem problema nenhum, sem dar prejuízo para ninguém. Então é esse vídeo aqui que eu vou deixar aqui como desafio para vocês fazerem, e até a próxima aula eu preciso que pelo menos esse ambiente vocês já tenham executado e feito já testes de inicialização, de shutdown do banco, de conexão, para que a gente consiga fazer uma aula 2 muito mais fluida, com um entendimento muito melhor, e aí sim passar para uma próxima fase desses conceitos e de prática. Essa segunda aula vai ser fundamental para que depois, no fechamento, nós consigamos fazer a migração de fato para a nuvem. Muito bom, Thiago. E pessoal, essas aulas vão ficar disponíveis por tempo limitado, tá? Então, somente essa semana vocês vão ter acesso a esse material. Caso vocês queiram dar um passo a mais, isso é possível você ter a gravação também dessas aulas, onde você pode adquirir por esse valor simbólico de R$ 9,90 o valor para você ter acesso a essas gravações aqui para vocês, tá? Além disso, tem um bônus aqui das aulas extras, onde você tem aqui, inclusive, esse tutorial que o Thiago falou aqui sobre como instalar o Oracle do zero no VirtualBox, exatamente para você chegar no mesmo laboratório que o Thiago mostrou aqui para vocês, tá? E além disso, quem também pagar esse valor simbólico aqui, essa taxinha, você vai conseguir emitir o seu certificado. Então é importante a gente mostrar a importância de você realmente ter esse material, onde você pode adquirir também o material completo aqui dessa Masterclass, e você pode ter acesso ao certificado e a todos os materiais. Lembrando que esse módulo aqui, para você baixar o PDF das aulas, ele está gratuito aqui para você. Você já pode simplesmente clicar no botão que está aqui abaixo para poder ter acesso a essa área de alunos gratuitamente. Beleza? E pessoal, muito interessante, né? Isso aqui que nós mostramos não é nada perto que a gente poderia mostrar sobre essa carreira de quem trabalha com banco de dados Oracle, sobre o administrador de banco de dados. E é claro que um vídeo só fica muito complicado, né, Thiago? Da gente poder mostrar tudo e não dá tempo da gente mostrar tudo. Essa que é a grande verdade, né, Thiago? Exatamente. São assuntos que, principalmente para quem está iniciando, é bastante nomenclatura, é bastante difícil assimilar tudo em um vídeo só. Esse assunto a gente precisa ter uma calma maior, mas devido ao tempo de uma aula e a proposta é realmente um projeto prático, saindo do zero, já implementando, já botando a mão na massa, a gente precisa ter essa velocidade. Em outros momentos, a gente pode ter um ritmo mais cadenciado, entender cada um desses conceitos com mais calma. Muito bom. E pessoal, não tem fórmula mágica. Se você quer aprender, a gente fala bastante isso aqui na nossa metodologia. Você tem que colocar a mão na massa, você tem que praticar. Não é só simplesmente assistindo tudo isso aqui que você acha que você sabe tudo. Não é assim. Coloque a mão na massa, pratique o desafio e vai ser incrível, porque na aula 2 a gente vai falar, inclusive, sobre certificações. Muitas pessoas
gostam, entendem a necessidade, veem que é importante, requisito de grandes empresas, a gente vai falar sobre certificações, e a gente vai dar continuidade também nesse projeto prático aqui, de mostrando um projeto de migração de um banco de dados on-premises para cloud, um passo a passo para você tirar todas as suas dúvidas aqui durante essa semana. Mas a gente precisa saber o que você achou aqui desse vídeo. Se você tem alguma dúvida sobre o que a gente falou aqui nessa aula, deixa lá na comunidade. Pessoal, consegui fazer o desafio 1, tira um print da tela e coloca lá que você conseguiu fazer o desafio. Deixe seu comentário na comunidade do Facebook, que é muito importante. A gente vai fazer questão de responder o máximo de pessoas possíveis, tá? E se você chegou até aqui, realmente, baixe os downloads dessa aula, faça o desafio, siga a DBOCM lá no LinkedIn, siga a DBOCM no YouTube, habilite o sininho ali para você não ficar de fora dos nossos conteúdos e siga também a DBOCM no Instagram para você não ficar de fora de todos esses eventos que a gente tem feito aqui todos os meses para poder te ajudar no seu próximo nível. Tiago, fechamos por aqui. Mais alguma coisa que você queira acrescentar? Não, Guilherme, já fechamos, sim, toda a parte prática foi colocada à mostra e agora vem a parte de quem está nos assistindo, que é realmente instalar esse ambiente e reproduzir esses passos que nós fizemos nessa aula, para que até na segunda aula você tenha essa capacidade de fazer esses mesmos comandos ali junto comigo durante a aula com o seu ambiente já instalado. Beleza. Fechado então, Tiago. Um grande abraço e, pessoal, te vejo na aula 2. Um grande abraço e até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.